Vamos dar início aqui à nossa mensagem de hoje, que vai estar no livro de Isaías, capítulo 41, versículos de 10 a 13. Isaías 41, versículo 10 a 13. Está escrito: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Esta é uma mensagem muito bonita aqui em Isaías. Para começar, quem é Isaías? É um profeta. E qual a função do profeta? O profeta é aquele que transmite a mensagem de Deus ao povo. Ao contrário do sacerdote, que o sacerdote é o intermediário, onde ele vê a súplica do povo e leva a Deus. E o profeta é aquele que ouve de Deus e transmite ao povo. Nesse contexto aqui, que Isaías escreve esta mensagem, o povo de Israel estava ameaçado, estava preso, estava com medo, porque estava sobre o cativeiro da Babilônia. É normal. O que é um cativeiro? Muitos de nós brasileiros não sabemos nem o que é isso, assim, a palavra cativeiro, né? Estamos livres. Mas temos cativeiros que são bem próximos a nós. Tem pessoas que passam por um cativeiro emocional, passam por um cativeiro espiritual, passam por um cativeiro financeiro. E o cativeiro, de alguma forma, traz o quê? Ele implanta, muitas vezes, o medo. E o medo é algo que aterroriza as pessoas. A pessoa com medo sai um pouco da sua razão, ela não tem ânimo, ela não consegue expressar bem os seus sentimentos, ela fica inibida com medo de fazer algo, ela treme, ela fica acuada sobre aquela situação. E aquele povo de Israel naquela época passavam por situações assim. Eles foram levados ao cativeiro, tiveram a sua cidade invadida, foram levados assim, como espécie de escravos. Então ali vocês estão subjugados, estão sob o controle de uma outra nação. Vocês não têm mais opinião própria, vocês fazem o que eu mandar. E nessa situação, então, Isaías, revelando a mensagem do Senhor para o seu povo, ele transmite isso aqui: não temas. E este termo não temas é algo muito comum na Bíblia. Porque o temor, como falamos aqui, é algo que deixa o ser humano perplexo, paralisado. Então aqui, quando Isaías fala não temas, ele traz uma promessa. Podemos ver aqui no versículo dele, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Quem está falando isso? O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aquele que tem autoridade para falar, aquele que é onisciente, sabe todas as coisas, aquele que é onipresente, está ao mesmo tempo em todos os lugares. Aquele que ama a sua criação, que protege e cuida. E ele fala: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel.
Há uma promessa aqui de Deus para aquele povo de Israel. E por que o povo foi levado ao cativeiro? Por causa da desobediência. E a desobediência é algo que Deus não gosta. E esse povo foi levado a esse cativeiro, passando por essa situação por causa de desobediência. Mas o Deus Todo-Poderoso, ele é um Deus de amor, um Deus de justiça. E mesmo na desobediência do povo, ele ouve o clamor do povo, ele sente o sofrimento e ele manda essa palavra de conforto. Olha, vocês estão passando por isso aí. Vocês fizeram por merecer, mas eu não estou abandonando vocês. Eu estou com vocês. E vou provar isso. Que aqueles todos que estão atacando vocês, forçando vocês, aterrorizando vocês, eu os reduzirei a nada. É uma promessa dele. Podemos ver isso aqui bem no versículo 11 e 12, quando ele fala aqui: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. No versículo 12: aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás, serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Versículo 13: porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela minha mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. E o Deus que mandou esta mensagem, Deus de ontem, é o mesmo Deus de ontem. Independente do problema que estivermos passando, ele não nos abandona. Ele fala: eu estou contigo. Porque as palavras de Deus é para todo o seu povo, independente da época. E Deus expressa essa mensagem que vai trazer a paz às pessoas que crerem realmente nele. É uma palavra de esperança, uma palavra de confiança que Deus está dando. Deus promete fortaleza, auxílio e sustentação ao seu povo. No versículo 41, no capítulo 41, versículo 11, nós vimos que ele assegura a derrota dos inimigos. Se você é um filho de Deus, se você crê nesse Deus Todo-Poderoso, se você tem confiança e crer que Deus é o seu Pai Celestial, não importa o que fizerem contra você, você será vitorioso. Desta mesma forma, nós podemos ver também no Salmo 23, quando Davi fala, um salmo muito conhecido, a maioria das pessoas: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você acha que Davi fez isso, recitou isso, ele escreveu isso em um momento que estava tudo em paz na vida dele, estava tudo tranquilo, então ele falou: pô, que legal, vou fazer isso aqui ali. Foi momentos de aflição, isso ali ele passou. Se você leu aquele e meditar no que está escrito no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi tinha uma experiência com Deus. E ele sabia, em momentos de aflição, Deus estaria ali presente com ele. Deus nunca o abandonaria. Se ele fala: refrigera a minha alma. O que é alma? Os pensamentos, o nosso ser, as nossas emoções. O que é refrigerar? É porque está fervendo, está quente, eu estou em pânico. Então, o Senhor, ele espera que o Senhor venha e acalme esta situação. E ele usa termos que são comuns na época. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. No nosso contexto de hoje, ele fala: o que é o vale da sombra da morte? Mas esse vale da sombra da morte existe. Se você for até Israel e olhar ali, aqueles pastores de ovelhas ainda conduzindo ali, o vale da sombra da morte é um caminho estreito que dá para passar tipo uma fila indiana,
com o rebanho um atrás do outro, e vão descendo essas montanhas, descendo, e é um precipício lá embaixo. Se escorregar, já foi, caiu, o negócio é feio. Então ele fala, e ainda que eu ande pelo vale, ainda que eu ande em um local tão estreito da minha vida, que coisas que o perigo esteja tão perto de mim, eu confio no Senhor. Ele me livrará, ele me dará livramento dessas coisas. Então, naquela linguagem poética de Davi, de comparar os acontecimentos naturais com a bondade do Pai para dar aquela providência no momento certo, ele fala isso. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. E como bom pastor, tem a vara e o cajado, porque se a ovelhinha quiser escorregar, ele com a vara ele corrige, com o cajado ele puxa e coloca novamente no caminho seguro. E ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E no final, o que é que ele faz? Após passar todo esse momento de angústia, ele recebe aquela providência. Me colocarás no meio, onde serei ungido com óleo na presença de todos os meus adversários. Esta é uma descrição de alguém que conhece verdadeiramente a Deus. Davi tinha essa intimidade com Deus. E nós, quando lemos essas mensagens bíblicas, é para também colocarmos os nossos dias e buscarmos em Deus aquela nossa âncora, tornar Deus com a nossa âncora, tornar Deus com a nova esperança, mediante aos acontecimentos diários da nossa vida. E o profeta Isaías, nesse momento aqui, que ele dá esta mensagem de fortalecimento ao povo, ele está justamente convidando ao povo, não só algo momentâneo, se acalme, tranquilo, usa a palavra de Deus, não, ele está uma promessa que não vai ser algo momentâneo, que vai ser algo real e definitivo, porque o Deus de Israel, o nosso Deus, ele cuida de cada um de nós com amor, com carinho, dedicação, independente das nossas atitudes que nós temos contra os seus mandamentos, contra o seu querer. Ele nos ama fielmente. É um amor incondicional. Se só ele nos ajudasse quando fizéssemos o que era correto, coitadinho de nós. Mas pela sua bondade e misericórdia, realmente no momento que mais precisamos, ali que ele está presente e nos ampara. Tem um texto muito comum, uma poesia, um escrito que sem autor identificado, ele fala que ele caminhava e olhava para trás e via as pegadas deles e as pegadas de Deus. Mas nos momentos mais tristes da vida dele, ele ficou decepcionado porque ele olhou para trás e só viu uma pegada. E ele pergunta: onde estava tu, Senhor, quando mais precisei de ti? Me deixaste, me abandonaste, me deixaste sozinho? E Deus, ao ouvir essa súplica, essa lamentação, respondeu: quando você olhou para trás e apenas viu uma pegada, é porque eu coloquei você em meus braços. Este é o Deus que não nos abandona. Este é o Deus que está sempre presente na nossa vida. Embora esse texto esteja sido escrito em uma circunstância, naquele momento, onde Israel estava ali, atacado pela Babilônia, estava em cativeiro, uma situação que não é agradável para ninguém. A mensagem que Deus deu naquela situação, as pessoas estavam com medo. Esta mensagem também nos nossos dias tem um local, porque o medo nos apavora a todos os momentos. As guerras que existem nos momentos atuais, os conflitos que tem. Então, vários tipos
de acontecimentos muitas vezes nos deixam com medo. O medo é uma defesa pessoal, dá aquele medo, mas não precisamos ficar eternamente amedrontados e acuados, porque Deus está conosco a cada instante. E Ele promete isso. E Jesus Cristo também estendeu tudo isso, que esse comunicado que não devemos ter medo, ele falou de várias formas também. E podemos ver lá em Mateus 28:20, que Jesus promete estar com seus discípulos até o final dos tempos, reafirmando continuidade da promessa de apoio divino no Antigo Testamento. Em nenhum momento você que entregou o seu coração a Jesus Cristo vai ficar abandonado. Porque o medo é algo contrário ao amor de Deus. E nós podemos ver isto muito bem explicado na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 18, está escrito: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme, não é aperfeiçoado no amor. Vimos aqui o que o medo produz, mas o Deus Todo-Poderoso mandou seu Filho Jesus Cristo justamente para nos libertar desse medo, libertação total do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. E o Jesus Cristo falou: eu sou o caminho. Se você está perdido, está com medo, Jesus Cristo é o caminho. Se você está com medo porque não sabe o que acreditar, Jesus Cristo afirmou: eu sou a verdade. Se você está com medo por causa das pestes que tem aí, das doenças que muitas pessoas vão a óbito, ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, sou eu a esperança para você. Creia em mim, porque crendo em mim você está salvo. Salvação total. Naquela cruz do Calvário, quando ele falou: está consumado, tudo foi consumado. E por causa daquela morte de cruz, nós podemos receber a vida eterna, que é uma promessa que Jesus Cristo faz aos seus. Quem crê em mim já está salvo. Da mesma forma, quem não crê em mim já está condenado. O que é uma pessoa condenada? Uma pessoa que não tem esperança. Por isso está aí condenado. Mas Jesus Cristo deu a esperança. Jesus Cristo é a esperança. Ele é a vida. E nessa mensagem de hoje aqui, tão bonita, nós vemos aqui, mensagem de fortalecimento espiritual. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. E é nessa esperança que nós devemos viver, crendo no Deus Todo-Poderoso, que vê todas as coisas, um Deus que nos ama, que nos tem carinho. E Jesus Cristo falou que todo aquele que o Pai enviou, nenhum ele deixou perder. E nenhuma acusação há com aqueles que já estão em Cristo Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ele afirmou que ninguém vem ao Pai senão por mim. E também afirmou: eu e o Pai somos um. Então, várias promessas Jesus Cristo fez. Quando seus discípulos estavam com medo, e ele anunciou aos seus discípulos, quando ele instituiu a Santa Ceia, isso é registrado em João 13, e depois ele fala: olha, eu vou para um local onde vocês não podem me acompanhar. E ele já prepara os discípulos do que ia acontecer com ele. E os discípulos ficam assim desanimados: pô, vamos ficar agora abandonados, sozinhos. E no início de João 14, ele dá uma mensagem de esperança.
a todos aqueles discípulos, discípulos naquele momento, e nós que somos seguidores deles, que cremos nele. Ele diz que ele vai ao Pai, preparar-vos lugar, e voltará para nos apanhar, para que onde ele esteja, também nós estejamos juntos com ele. E os discípulos ainda ficam assim, e aí, Senhor, e agora? Ele chegou e falou, fiquem tranquilos, que eu vou pedir ao Pai o Consolador para estar com vocês, lembrando de tudo que eu tenho vos ensinado. E aí está a função do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence que estamos errados e nos convence a acreditar em Jesus Cristo. Muitas pessoas conhecem a história de Jesus. Sabe que é Jesus, sabe a história, mas não concordam. Até emendam a história e falam, não, Jesus Cristo não morreu. Aquele cara era muito inteligente, ele viu que o negócio ia pegar e viu que lá a autoridade, Márcio Caifás não queria matar ele assim, ficou ali e falou, não, para fazer uma negociação aqui, bota outro lugar, tá de noite, tá escuro aqui, eu saio de fininho aqui, arrumo as coisas e vou embora. Tem gente que remenda a história de Cristo. Eles não creem que Jesus Cristo morreu naquilo ali, não, foi outro, botaram no lugar, inventam coisas, acrescentam coisas, porque não tiveram ainda a revelação do Espírito Santo. Saber o que está escrito é uma coisa, acreditar é outra. E quando nós acreditamos, é porque fomos alcançados pela graça. O Espírito Santo que nos convenceu, nos fez crer. E nesse momento nós fomos batizados no corpo de Cristo. E salvação só por intermédio dele. Então, ao recebermos a mensagem, esta mensagem nos dá paz, nos dá consolação, nos dá esperança de vida. Porque quem não tem esperança já está condenado. A pessoa vive para quê? Se amanhã acordar vivo, é lucro. Não acordar, então vamos aproveitar, usar, abusar aqui, porque é isso aqui, acabou. Mas quem tem Cristo no coração tem a esperança da vida eterna, conforme ele prometeu. Então, nessa mensagem de hoje aqui com vocês, confiar no Deus poderoso, assim como Deus prometeu a Israel sua presença e ajuda, hoje nós também podemos encontrar esperança e certeza de que Deus está presente conosco. Ele nunca nos abandonou, nunca nos abandonará. O amor lança fora o medo, porque quem recebeu o amor de Deus tem a convicção e o medo passa a não fazer parte da nossa vida. Medos momentâneos é normal do nosso ser humano, mas não medo constante, porque o medo nos vem e nós falamos, o Pai está comigo, Ele está comigo, e se eu estou com Ele, eu sou vencedor. Porque o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu estarei com vocês até a consumação do século. Isto é uma promessa, e tudo que Jesus Cristo prometeu, Ele cumpriu, e o que ainda não foi cumprido será cumprido. E vivemos nessa esperança. Isso é que é ser um cristão, é botar em Jesus Cristo a nossa vida. Cristianismo é uma mudança de atitude, não por vontade própria, mas pela ação do Espírito Santo em cada um, quando a palavra chega aos nossos ouvidos. E Jesus Cristo muitas vezes falou isso, comparando com uma linguagem que era apropriada como dos pastores. Eu sou o bom pastor conhece as suas ovelhas, ele as chama pelo nome e elas se aproximam, porque ele não é uma voz estranha, é a voz dele. Da mesma forma, quando ele falou, quando ele deixou para cada um que cresce nele a missão de ir e levar o evangelho a todos, sem distinção, essa palavra dele é bem presente. Leve a palavra, porque o convencimento é do Espírito Santo. Porque aqueles que ouvirem a sua palavra, o Espírito Santo tocar,
sentirão a necessidade de vir e dar ouvido ao Pai e conhecer mais esse Pai de perto. E ele fala, eu sou bom pastor. O bom pastor conhece as suas ovelhas. Ele as chama pelo nome. E elas, quando ouvem, elas se aproximam, elas sentem confiança, sentem proteção. Então, meus queridos, se você foi alcançado pela graça de Deus, que bom. Transmita essa mensagem para todas as pessoas que estão ao seu redor, ao seu trabalho, amigos. Transmita esta mensagem. Não os tente convencer. Transmita apenas. Porque o convencimento não é pelo seu bom explicar. O convencimento vem do Espírito Santo. E que esta palavra possa cada vez mais frutificar no coração de todos. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento que aqui ficamos. Aprendemos a sua palavra, ouvimos a tua palavra. A tua palavra é esperança. Conhecer a tua palavra é gratificante, porque, mediante aos testes da vida, é a tua palavra que nos mantém em pé, perseverante.